nós chamamos agora, então, o pastor Renato Stêncio, que já está conosco, para que ele fale diretamente de sua casa para todos os nossos teologandos, tantos que estão aqui no auditório quanto os que estão em casa. Doutor Stêncio, o senhor nos ouve, nos vê? Um minutinho, por favor, que eu Perfeito. estou aqui fazendo um pequeno ajuste aqui na apresentação. Já foi me dada a permissão? Isso. Aqui está, pronto. Perfeito. A palavra é sua, doutor. Todos estão vendo aí, né? Sim. Ok. Só bênção. Agora todos estão vendo. Uma alegria muito grande estar com vocês nessa manhã de terça-feira. Como o pastor Fábio falou, é uma capela histórica. Pela primeira vez a gente está fazendo uma capela. Aliás, não sei se é a primeira, né, doutor Fábio? Acho que já é a segunda. É uma capela híbrida. Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui juntos, reunidos em nome de Jesus, para podermos passar esses momentos juntos. E hoje, por um motivo muito especial, nós temos um lançamento de um clássico da literatura adventista que foi escrito já há um bom tempo, mas que ainda permanece como sendo um referencial para o estudo da orientação profética, ou seja, a maneira como Deus comunicou suas verdades para a igreja remanescente. Mas antes de nós entrarmos propriamente no tema, eu gostaria de ler com vocês um texto muito conhecido que se encontra no capítulo 2 do livro de Atos. Atos, capítulo 2, se você tem a sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia. Atos, capítulo 2, e os versículos 17 e o versículo 18. Atos, capítulo 2, os versículos 17 e 18. A palavra de Deus diz assim: E acontecerá nos últimos dias, diz o Espírito, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E a palavra encerra dizendo: e profetizarão. O profeta Lucas está fazendo alusão ao profeta Joel. Todos nós sabemos que essas palavras foram tiradas do livro de Joel. Mas Lucas, ele dá uma ênfase e, ele reforça a expressão acontecerá nos últimos dias. Lucas está fazendo uma referência aos tempos derradeiros que antecederiam a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra de Deus claramente revela de que nesses tempos, nesses dias, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E os filhos, as filhas profetizariam, os jovens teriam visões, sonhariam os velhos. E aí no 18 diz assim: e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito. E a palavra diz assim: e profetizarão. Queridos, Deus não deixaria o seu povo, o remanescente, sem uma direção, sem uma orientação clara e precisa para os tempos e os dias que antecipariam a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E dessa forma, Deus usou uma serva, Ellen G. White, como nós todos conhecemos.
que foi chamada como a mensageira do Senhor. Preferiu ser chamada como a mensageira do Senhor. E o seu ministério, a sua vida, a sua obra, o seu testemunho é sentido até os nossos dias, porque é a fonte de revelação que inspirou-a para que ela pudesse escrever mais de 100.000 páginas de manuscrito. É a mesma fonte de inspiração que também inspirou os 40 profetas da Bíblia que canonizaram este livro, e os demais profetas não canônicos que também a Bíblia fala e menciona. É a mesma fonte de revelação, conforme Tiago, capítulo 3, versos 11 e 12. E nós estamos aqui nesta manhã para poder, em primeira mão, lançar e tornar conhecido a todos os alunos da Faculdade de Teologia aqui do NASP esta obra que está sendo ora lançada pela Unaspres, não é? Mas eu queria dizer a vocês, antes de nós apresentarmos esta obra, de que Ellen White, ela tem um texto que ela diz assim: nunca houve na história do povo de Deus tanta revelação, tanta orientação dada por Deus. Eu coloquei aqui atrás de mim, eu quero mostrar aqui para vocês, eu vou aproximar a minha câmera, olha, eu coloquei aqui 4 obras que foram lançadas pela Casa Publicadora Brasileira. São 4 grandes referências, livros que são considerados clássicos, não é? Eu tenho aqui, por exemplo, o primeiro deles, Quando Deus Fala, que foi uma obra publicada a partir de um simpósio que aconteceu na Andrews, né? Em 2015. Um excelente material que vocês deveriam ter na sua biblioteca. Tenho aqui também a biografia mais completa sobre a vida e a obra de Ellen White, escrita pelo seu neto, Arthur White, que também foi diretor do White State por muitos anos, mais de 30 anos, né? Uma outra obra de referência. Tenho aqui também a enciclopédia de Ellen White, da vida, obra e ministério de Ellen White, um excelente trabalho com mais de 1000 páginas que nos orientam sobre os temas relevantes ligados ao ministério da profetisa, não é? E também aqui, por último, nós temos a obra Ellen G. White e seus críticos, que também nós lançamos no ano passado, na presença do pastor Reinaldo, não é? E de outros colegas que estavam presentes naquela ocasião. Então, esses 4 livros são referências. Mas eu quero mostrar para vocês também que não é só a CPB que tem lançado materiais. A nossa editora, a Unaspres, tem feito um amplo trabalho, um belíssimo trabalho na publicação de materiais relacionados a esse tema do Espírito de Profecia. E eu quero mostrar aqui para vocês, olha, um trabalho de 2012 que foi agora republicado. Esse material foi publicado primariamente em 2012, foi organizado pela minha pessoa, e tem artigos e capítulos de vários autores muito interessantes, que eu recomendo vocês adquirirem também pela Unaspres, um material valiosíssimo. Além disso, nós temos um outro material que foi lançado em 2015, intitulado A Bíblia, o Espírito de Profecia e a Igreja. Olha aqui, ó. Um material valiosíssimo também, que aborda o tema do Espírito de Profecia e a orientação profética. E, por último, eu quero mostrar aqui também um livro que foi lançado em 2015, quando nós organizamos aqui, o professor Jean e a Faculdade de Teologia organizou, em parceria com a divisão, esta obra, né? O pastor Reinaldo Siqueira também participou da organização desse livro, o pastor Adolfo Soares e o professor Jan Zukovski organizaram esta obra, Ellen G. White e o seu impacto hoje, que é uma obra também de referência que eu recomendaria a todos vocês. E nesta manhã, nós temos a honra de lançar em primeira mão a obra que está aí na tela, que está aqui também na minha mão, Um Profeta Entre Nós, né? Nós estamos aí preparando uma bela surpresa para todos aqueles que quiserem também ter esses materiais em suas mãos.
né? Ok? Bom, eu preparei aqui uma fala breve para vocês e eu quero me dedicar algum tempo para falar um pouquinho sobre a obra Um Profeta Entre Nós, que está aí na tela. Esta obra foi... eu queria apenas fazer aqui um agradecimento pessoal ao meu assistente do terceiro ano, Luan Alves Cota, que me ajudou na elaboração desse PowerPoint. Muito obrigado, Luan, pela sua ajuda. Que Deus te abençoe, querido. E queria agradecer os alunos do segundo ano que estão tendo a classe de orientação profética também. A todos vocês, alunos do segundo ano, o meu carinhoso abraço. Esse autor é o Dr. T. Russell Jameson, que é o autor desta obra, está aí a foto dele, né? Ele nasceu em 1914 e faleceu em 1963, né? Ele foi batizado em 33, portanto, ele tinha um pouco mais, ele tinha 18 anos aí, 19 anos praticamente, não é? E depois ele se formou no Pacific Union College, na área de teologia, né? Concluiu seu mestrado no seminário teológico da época, que funcionava em Washington, em 1948, e 12 anos depois ele concluiu seu doutorado na Universidade de Maryland, né? Foi ordenado em 1942 ao ministério, e o Dr. Jameson, ele dedicou a sua vida à educação de jovens, dos jovens adventistas. Ele foi um professor, um educador, um amante da educação, né? Ele lecionou nos departamentos bíblicos da Loma Linda Academy, na Lodi Academy, no Pacific Union College, no Union College, no Nebraska, e também no Seminário Teológico em Tacoma Park e também em Berrien Springs. E durante esse período em que ele lecionou, ele se especializou e ele se apaixonou pelo tema da orientação profética, o dom profético. E durante o seu período de trabalho, ele escreveu o livro, e eu tenho aqui em minhas mãos o original, se você pode ver aí, A Prophet Among You, que é o título original desta obra, tá? A Prophet Among You, que hoje nós traduzimos como Um Profeta Entre Nós, tá? E foi durante exatamente esse período que ele trabalhou como professor e também diretor associado do White State, que ele então escreveu esta obra que ora nós estamos lançando para vocês, né? Eu vou passar aqui rapidamente um pouquinho sobre o conteúdo. O conteúdo dessa obra possui 25 capítulos, que estão divididos em 3 sessões. A primeira sessão fala sobre a prática do dom de profecia conforme revelado na Bíblia, tá? E eu quero destacar a vocês aqui sempre isto, que um bom livro sobre orientação profética, ele vai começar sempre falando sobre o quê? A palavra de Deus. O fundamento de um bom livro que trata sobre a orientação profética sempre começa com embasamento bíblico. E o autor gasta 9 capítulos para falar sobre a prática do dom de profecia conforme revelado na Bíblia. Depois, na segunda sessão, ele vai tratar sobre o movimento do segundo advento e o ministério de Ellen White. Então, agora ele move a atenção para a Igreja Adventista, o movimento adventista e também o ministério de Ellen White, e ele gasta, então, 6 capítulos para trabalhar essa temática. E ele conclui a terceira sessão falando sobre o papel dos testemunhos hoje, para a igreja hoje, né? Então, nós estamos apresentando a vocês a versão brasileira, uma versão portuguesa desse assunto, desse livro, que foi prefaciada pelo vosso servo, né, que está falando com vocês, que é o prefácio à edição brasileira, tá? Eu faço aqui um prefácio e eu, então, trato desse assunto dentro do contexto mais do assunto a nível nacional, ok? Muito bem.
Para poder, então, fazer um tratado sobre o tema, eu escolhi falar algumas coisas que o autor destaca no livro de forma assim mais ampla. E eu quero, então, tratar desse assunto com vocês. A primeira coisa que eu queria trabalhar com vocês é a questão do profeta, não é? O que o autor fala sobre o profeta, né? Então, os profetas bíblicos, eles sempre falaram como porta-vozes de Deus. Sempre foram a boca de Deus, os lábios de Deus. E Deus os usou para comunicar os seus propósitos, a sua verdade, a sua vontade, não é? Os profetas foram usados para serem os veículos da comunicação dos propósitos, da vontade e da verdade divina. Os profetas também foram usados para reforçar e guiar os governantes, orientar os governantes. Os profetas foram usados por Deus para encorajar o povo a serem fiéis à vontade de Deus, fiéis aos princípios revelados por Deus. Os profetas também foram usados para protestarem contra a maldade, a injustiça, o pecado, a violência, a imoralidade, o paganismo. Os profetas também foram usados para dirigirem uma variedade de atividades, conduzirem o povo no exercício de sua missão profética como povo escolhido por Deus. Os profetas guiaram os reis, guiaram os sacerdotes, orientaram o povo em vários momentos, em várias circunstâncias, como Daniel, como Ezequiel e vários outros profetas que nós temos na palavra de Deus. Além disso, os profetas, eles tiveram um papel didático. Eles sempre estavam ensinando o povo alguma coisa, ensinando algumas lições preciosas, orientando o povo, não é? Para que o povo pudesse sempre ter a sua mente voltada a Deus, direcionada a Deus. E dessa forma, muitas preciosas lições foram dadas por meio dos profetas, quer sejam eles canônicos ou não canônicos, não é? Muitas lições foram dadas por Deus. E por último, eu coloco aqui, os profetas também, eles atuaram como consultores e conselheiros sobre todas as fases da vida individual e nacional do povo de Israel. E agora eu faço um paralelo. Será que esses papéis que nós destacamos aqui, essas características dos profetas bíblicos, poderiam também se aplicar ao papel e à missão de Ellen White? Será que Deus usou ela de forma semelhante para com o povo remanescente, o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus? Com certeza, Ellen White exerceu esses mesmos propósitos que os profetas bíblicos exerceram para o povo remanescente de Deus, não é? Deus a usou para cumprir uma função na igreja remanescente, assim como Deus usou os profetas bíblicos também nos tempos antigos, né? Muito bem. É notório observar que sempre quando há dificuldades, quando há desafios, quando há imoralidade, quando o povo se desvia dos ideais de Deus, Deus suscita, Deus chama um profeta em tempos de crise. Foi assim no tempo de Noé, foi assim no tempo de Abraão, foi assim no tempo de Moisés, foi assim no tempo de Davi, foi assim no tempo de Elias, foi assim no tempo de Daniel, foi assim no tempo de Cristo, antes da vinda de Cristo, Deus enviou João Batista, e também não foi diferente no período pós-Idade Média. Deus também chamou Ellen White num período pós-crise, onde a verdade estava sendo apagada, lançada por terra, como diz Daniel 7:25, Deus suscita uma profetisa para restaurar, para ajudar a restaurar essas verdades por meio do povo remanescente de Deus, não é? Então, nós podemos observar esse fenômeno
Sempre em tempos de crise, Deus chama um profeta para poder dar orientações e instruções ao seu povo, não é? Deus deu tantas orientações, dezenas, centenas e milhares de orientações que foram dadas por Deus ao seu povo, não é? Bom, eu vou ter que mexer um pouquinho aqui, um minutinho só, por gentileza. Aí está. Muito bem, então, aqui eu vou colocar para vocês, aqui está. Eu vou colocar para vocês. Então, o profeta, ele fala por Deus. O profeta, ele revela os propósitos de Deus, não é? O profeta, ele fortalece e guia os líderes de Deus, não é? Assim foi no passado com os líderes de Israel, e assim também aconteceu nos dias de Ellen White, e acontece nos dias de hoje, porque os escritos que ela escreveu há mais de 100 anos se aplicam a nós ainda hoje, e vão se aplicar a vocês quando se tornarem pastores e ministros do Evangelho eterno, não é? Assim é com a verdade que fora dada por Deus. Aqui eu tenho alguns exemplos, eu não vou gastar muito tempo com isto, eu posso até dar essa palestra para vocês depois, com o maior carinho, eu passo a vocês essa palestra, ao professor Fábio, e depois vocês podem trabalhar e terem isso nos seus arquivos. Mas eu vou citar só esse exemplo. O pastor Arthur Daniels, que foi presidente da Associação Geral por quase mais de 2 décadas, né? Daniels, presidente da Associação Geral, ele escreveu numa certa feita o seguinte, de que a mensagem dada por Ellen White, ela veio em apenas um dia, um certo dia. Mais cedo teria sido cedo demais. Eu li isso ao conselho ontem e produzi uma impressão mais profunda. Estas mensagens, disse ele, que você está enviando são tão claras, tão direcionadas, tão aplicáveis, que todos possam ver o que Deus revelou claramente à situação de sua mente. Grande confiança está sendo estabelecida nos corações dos nossos trabalhadores no espírito de profecia. Essas são as palavras de um dos presidentes da Associação Geral, que numa situação específica, em 1903, quando a igreja estava sendo reorganizada, quando os escritórios estavam saindo de Battle Creek, o hospital estava indo para outro lugar, o Battle Creek College estava indo para Berrien Springs, a sede da Associação Geral estava indo para Washington. Nesse momento, nessa circunstância, as palavras dadas por Deus à sua serva foram tão determinantes que marcaram a experiência dos nossos líderes, não é? Muito bem. Vamos em frente, então. Agora, a voz profética incentiva as pessoas à fidelidade. Eu falava aos meus alunos hoje na classe que tivemos de manhã. O sucesso de um pastor não está ligado diretamente à sua vocação, à sua capacidade de pregar, à sua capacidade de administrar, à sua capacidade de fazer exegese na Bíblia, de hermenêutica. Tudo isso é muito importante, mas mais importante do que isso é a sua capacidade de ser fiel à revelação profética. Quanto mais fiel você for à revelação da palavra de Deus, à Bíblia, e à revelação dos testemunhos dados por Deus à sua serva, mais êxito você terá no seu ministério. Essas são as 2 bases sobre as quais você deveria construir o seu ministério. A Bíblia em primeiro lugar e os testemunhos para poder lançar luz para você enxergar melhor a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Esses foram os 2 fundamentos dados por Deus. E quanto mais fiéis nós formos à revelação desses testemunhos, mais êxito nós vamos ter em nosso ministério, não é? A revelação também protesta contra os males, como já falamos, ela orienta as atividades,
não é? Ela ensina, ela nos dá preciosas lições didáticas para nós aplicarmos em nossas comunidades. Mas o que dizer de Ellen White e o Adventismo? O Dr. Jameson, em sua obra, traz uma aplicação muito interessante. Muito interessante. E eu não sei se você já ouviu, os professores também já ouviram, mas ele diz assim: fazer um estudo casual da história e situação atual dos adventistas do sétimo dia, sem levar em conta o local e a influência dos escritos de Ellen White, seria como tentar estudar o êxodo de Israel do Egito sem notar o trabalho de Moisés. Olha que aplicação interessante. Um olhar em qualquer parte do registro da vida de Ellen White após a sua infância vai indicar algum aspecto em relação com o povo do advento. Então, tentar olhar a igreja adventista sem considerar os escritos, o ministério de Ellen G. White, é como nós tentarmos olhar para a história do povo do Êxodo sem olharmos para a vida e o ministério de Moisés. É uma aplicação que o autor faz em sua obra, Um Profeta Entre Nós. Muito interessante esse livro, que eu recomendo a todos vocês. E ele depois diz assim: os dois lados estão ligados entre si, de tal forma a torná-los inseparáveis. Inseparáveis. Tanto Moisés como o povo de Israel no Êxodo, como Ellen White e o povo remanescente no tempo do fim. Ou seja, Moisés trabalhou para libertar o povo do cativeiro e foi escolhido por Deus como um profeta para fazer isso. E Ellen White, igualmente, foi escolhida por Deus para libertar o povo remanescente para a terra prometida. Não é isto? Obviamente, fazendo isso em consonância com a palavra da revelação profética da Bíblia. Não é? Muito bem. Vamos então, o que significa, eu vou agora caminhando para o final, o que significa a manifestação do dom profético no adventismo, não é? Primeiramente, incentivo e apoio ao estudo da Bíblia. E eu quero começar falando sobre isso. Ellen White diz de que ninguém, a não ser aqueles que fortalecem o espírito com as verdades da Escritura, poderão resistir no último grande conflito. Claramente, ela passou 70 anos da sua vida exaltando a palavra de Deus, lançando luz para a compreensão da Bíblia, a palavra de Deus. E ela exaltou a Bíblia. Ela disse: os testemunhos não têm por fim diminuir o valor da palavra de Deus, mas sim exaltá-la e atrair para ela as mentes, para que a bela singeleza da verdade possa impressionar a todos. Não é? Os testemunhos não foram destinados a comunicar uma nova luz, sob hipótese alguma, mas sim para imprimir fortemente na mente as verdades da inspiração que já foram reveladas por Deus através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Os testemunhos foram usados por Deus para o remanescente, para prevenir e preservar a igreja contra os falsos ensinos e o fanatismo. Podemos lembrar aqui claramente o panteísmo, como que Deus usou Ellen White para prevenir a igreja contra o fanatismo, contra as falsas verdades, contra aquele movimento da carne santa, como que Deus trabalhou para prevenir. A igreja também teve, por meio dos seus escritos, uma orientação clara quanto à sua organização. Em 1901, Ellen White pregou um importante sermão quando ela havia chegado da Austrália para orientar os líderes da igreja quanto à sua reorganização. Reorganização dentro do âmbito administrativo, dentro do âmbito geográfico. Ela disse: é hora de nós sairmos de Battle Creek, descentralizarmos o poder e irmos para outros campos, para podermos capilarizar a verdade da palavra de Deus em outros territórios geográficos do nosso continente e também da Terra.
Deus também usou os testemunhos para confirmar as verdades da revelação profética através das doutrinas. E assim, Deus revelou várias orientações. Deus também usou os testemunhos do Espírito de Profecia quanto ao estabelecimento de planos estratégicos. Por exemplo, a compra da fazenda de Loma Linda, onde está hoje instalado o nosso hospital referência da Universidade de Loma Linda. Deus usou Ellen White no estabelecimento do Avondale College, da Universidade de Avondale hoje. E essas foram orientações dadas por Deus. E também Deus concedeu orientação clara quanto aos eventos futuros, não é? Quantas verdades escatológicas foram ampliadas dentro do contexto dos seus escritos, e hoje nós podemos sistematizá-las, torná-las mais compreensíveis, verdades bíblicas que foram sistematizadas por meio dos seus escritos, não é? E hoje nós conhecemos isso de forma bastante clara através dos escritos do Grande Conflito, não é? Atos dos Apóstolos e tantas outras verdades que foram reveladas por Deus através da serva do Senhor. Orientação para a vida cristã. Quantos conselhos foram dados por Deus? Percebem os títulos das obras que foram compostas? Caminho a Cristo, mensagens aos jovens, o lar adventista, orientação da criança, fundamentos da educação cristã, conselho sobre regime alimentar, conselho sobre mordomia. Quantas obras nos trazem conselhos e orientações para uma vida cristã mais valorizada e mais poderosa, não é isto? Muito bem, eu quero então aqui encerrar esse momento falando sobre o que o Dr. Jamieson, ele categoriza em várias etapas os escritos de Ellen White. Ele categoriza, por exemplo, os livros gerais com assuntos diversos, Testemunhos para a Igreja, volume 1 ao 9. Livros sobre a vida cristã, Caminho a Cristo, Maior Discurso de Cristo, Santificação, Parábolas de Jesus, Minha Consagração Hoje, Filhos e Filhas de Deus. Livros sobre educação cristã, são 5, não é? Educação, Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, Fundamentos da Educação Cristã. Livros sobre o lar e a família, aí você tem esses exemplos de livros que já são conhecidos, não é? Depois você tem livros sobre a história da Bíblia e da profecia, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejado, Atos, os Apóstolos, Grande Conflito. Livros que são ajuda para um melhor serviço na causa do Mestre, Testemunhos para Ministros, Obreiros Evangélicos, Serviço Cristão, Evangelismo, Conselho sobre Mordomia, O Comportor Evangelista, Conselho sobre Escola Sabatina, Medicina e Salvação, não é? Ciência do Bom Viver, que está aqui, o Welfare Ministry, não é? Livros sobre vida saudável, Conselho sobre regime alimentar, Conselho sobre saúde, temperança. E assim eu encerro nesse último slide. Eu pergunto a vocês, em nome de Jesus, tem os testemunhos do Espírito de Profecia dado uma contribuição relevante para a Igreja Adventista, sim ou não? Tem esses livros sido uma grande bênção para a Igreja Adventista? Essa é a pergunta que eu quero encerrar esse momento. E eu queria deixar com vocês uma pergunta. Estamos nós dispostos a segui-los? Estamos nós dispostos a aplicar esses conselhos da revelação profética em nossa vida pessoal, em nossa vida familiar e, sobretudo, em nosso futuro ministério? Estamos nós dispostos? Não se esqueça, eu disse isso hoje à classe do 2º ano de teologia. Se você perder a confiança nos testemunhos, disse Deus por meio da sua serva, você vai cair das verdades da Bíblia.
aqueles que deixam de crer na revelação dada por Deus aos testemunhos, por meio dos testemunhos, vai deixar de crer também na palavra de Deus, a Bíblia. Isso é a revelação que Deus deixou por meio da sua serva. Que você e eu sejamos fiéis à revelação profética dos testemunhos e, acima de tudo, sejamos fiéis à revelação profética dada por Deus através da sua palavra, a Bíblia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te oriente, que Deus te dê sabedoria para você compreender tão grande quantidade e conteúdo de revelação e que você possa aplicar essas revelações na sua vida pessoal e também no seu ministério. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Eu passo a palavra ao meu querido professor Fábio. E para aqueles que pediram a palestra de hoje, olha aí, ó, já está a bênção no chat aí, ó. Estão vendo aí? Eu já coloquei aí, ó, no chat a palestra de hoje. É só baixar a palestra, tem 4,92 mega. Vocês conseguem baixar aí? Me dá um ok se vocês conseguem baixar. Até eu já baixei, pastor, porque essa eu também não tinha. Então tá bom, um presente aí para todos vocês nessa data memorável. Que Deus possa abençoar vocês, guiar vocês, orientar vocês. E estamos sempre juntos para poder trabalhar a serviço da causa de Deus. Estamos juntos com a Faculdade de Teologia, o Centro White. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, nos encaminhe ao Centro White. Será uma grande honra poder recebê-los, receber as suas dúvidas, tá? A sua visita também, assim que abrir lá a questão sanitária, tá bom? Sempre estaremos à disposição de vocês. Pastor Fábio Dários, encerramos a nossa capela. Alguma palavra sua, pastor? Pastor Reinaldo. Pastor Renato Stêncio, nós queremos agradecer aí pelo senhor tomar esse tempo, estar conosco aqui, não é? Por esse lançamento desse material tão importante. E, sem dúvida, queremos também agradecer o Espírito Santo, né? Que sempre anda impressionando e ajudando, não somente a igreja através do dom profético, mas até os nossos alunos com desconto de última hora. Né? Grande pastor Siqueira. Assim, nós agradecemos ali. Esta é realmente uma capela histórica. Temos aqui um grupo de alunos aqui conosco no auditório aqui do ensino superior e você que está nos acompanhando aí de casa. Né? Nós continuaremos o nosso programa nesse semestre, neste modelo, e sem dúvida Deus estará nos abençoando e dirigindo. Passamos agora então ao pastor Fábio Dários para esta conclusão. Mais um abraço a todos vocês, que Deus abençoe e muito obrigado, pastor Renato Stêncio, pastor Júlio, por estar aqui conosco nesta manhã. Obrigado. Muito obrigado, doutor Renato, foi maravilhoso, é sempre bom ouvi-lo e ouvir esse tema que é tão importante, cada vez mais importante para a igreja, para os nossos alunos. Por favor, faça uma oração para a gente encerrar, então, pastor. Vamos orar. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós nos colocamos diante da tua presença agradecido, porque em tua infinita graça, bondade e misericórdia, tu estabeleceste o plano da redenção na pessoa do teu Filho amado Jesus Cristo e comunicaste tantas verdades, orientações e conselhos por meio dos teus profetas. Porta-vozes teus que foram escolhidos para nos orientar e nos ensinar o caminho que conduz à salvação e à vida eterna. Permita, ó Pai, que todos esses conselhos dados por Deus, por meio da tua palavra, por meio dos testemunhos, possam ser aplicados, possam ser internalizados e, acima de tudo, possam ser testemunhados por cada um de nós a todas as pessoas que ainda não conhecem
o plano da salvação por meio de Cristo Jesus. Recebe, Senhor, a nossa gratidão e permita sermos fiéis à tua palavra, a cumprirmos os teus propósitos, a andarmos em teus santos caminhos e, acima de tudo, a fazermos a tua soberana vontade. Abençoe a cada um desses alunos que estão aqui nos ouvindo, aqueles que ainda não chegaram. Abençoe os professores da Faculdade de Teologia, abençoe a nossa escola, o NASP, cuida de todos nós e dá-nos um semestre abençoado em tua companhia, pois oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Um forte abraço, mais uma vez. Obrigado, pastor Estêncio. Deus abençoe a todos. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço.